Oi, quinto ano, tudo bem? Aqui é a professora Maria Paula e nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo de Geografia. Lembra que estávamos estudando sobre a Unidade Política Administrativa do Brasil? Pois bem, o que é ela? A Unidade Política Administrativa do Brasil são os distritos, cidades, estado e a maior, né? A única unidade política administrativa maior, o Brasil, o país em si. E hoje nós vamos adentrar um pouco mais do assunto de estados e o país. Na última aula a gente falou um pouco sobre as cidades, um pouco sobre os distritos. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho do estado e como são divididos o nosso país, ok? O nosso país, ele é dividido em 26 estados e um distrito federal. Como assim? Se a gente vir aqui e contar quantos estados temos, vai dar 26. Mas, professora, e esse pequenininho aqui no meio? O que é ele? Esse aqui não é um estado, esse aqui é um distrito. Ele está dentro do estado de Goiás, mas ele é um distrito. Então, nós não contamos ele como estado, contamos ele como distrito, ok? Além de ser dividido dessa forma, também é dividido por regiões. Nós temos a região norte, região nordeste, sudeste, centro-oeste e o sul, que dá no total 5 regiões. A professora colocou aqui para vocês, região norte em verde, região nordeste em vermelho, região centro-oeste em amarelo, região sudeste em azul e região sul em marrom. Vamos falar um pouco agora sobre a região norte. A região norte, ela é a maior região do Brasil. Então, vamos voltar para cá, Se vocês olharem essa região aqui, vocês vão perceber que ela é maior do que essa região, do que essa, do que essa, do que essa. Então, ela é a maior de todo o país, ela que é a maior. E ela é a segunda menos habitada. Nós temos uma outra região que é menos habitada ainda, mas essa aqui é a segunda menos habitada. Por mais que seja o tamanho dela, ela é menos habitada do que o sudeste, mesmo ela sendo maior do que ela. Tem menos pessoas morando lá do que no sudeste. Uma outra curiosidade, nessa região também nós temos a maior biodiversidade do Brasil. Como assim? É o que nós temos, nessa região tem mais animais, tem mais plantas, aqui tem mais diferentes tipos de animais e plantas de todas as regiões, ok? Até por isso que a Mata Atlântica está lá, né? A floresta amazônica, não a Mata Atlântica, a floresta amazônica está lá, porque ela é propícia para isso. Essa região norte, ela é dividida em 7 estados. O Acre, o Amapá, o Amazonas, o Pará, a Rondônia, Roraima e Tocantins. Professora, por que tem essas outras palavras na frente? Porque essas outras palavras são os nomes das cidades, que é a capital de cada estado. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos a nossa capital. Lembra que estamos na última aula, que é qual? Quem lembra? Isso mesmo, Campo Grande. E aqui nós temos, cada um tem a sua capital. Qual a capital de Acre? Rio Branco. Capital do Amapá, Macapá. Do Amazonas, Manaus. Do Pará, Belém. Rondônia, Porto Velho. Roraima, Boa Vista. E Tocantins, Palmas. E o que significa essas letrinhas entre parênteses aqui? É a sigla do estado. Então, toda vez que vocês estão vendo algum estado e vocês veem um AC, eu sei que você está falando do Acre. Se eu vejo um AP, eu estou falando do Amapá. Se eu vejo Amazonas, eu vejo AM e assim por diante, tá? Região Nordeste. Quando a gente fala da região Nordeste, nós temos que lembrar que é a região de colonização mais antiga do país. Quando veio os portugueses para cá, eles pararam nessa região aqui pela primeira vez, tá? E essa região, ela é constituída por 9 estados. Quais são eles? Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, ok?
Aqui na frente nós temos cada uma a sua capital. Maceió, capital de Alagoas. Salvador, capital de Bahia. Fortaleza, capital do Ceará. São Luís, capital do Maranhão. João Pessoa, capital da Paraíba. Recife, capital de Pernambuco. Teresina, capital de Piauí. Natal, capital do Rio Grande do Norte. E Aracaju, capital de Sergipe. Tá bem? Uma outra curiosidade sobre essa região Nordeste. Ela é a região mais seca de todas as regiões do país. Então, nós temos a região Centro-Oeste, né? A última que estamos, região Norte. E dentre todas, ela é a mais seca, tá? Lembra que eu falei que a região Norte é a segunda menos povoada? Pois bem, essa aqui ela tem bastante gente, tá? Mas ainda está na frente da região Norte, ok? Uma curiosidade também, essa região é a que tem mais estados, tá? Essa aqui tem bastante, são 7, mas essa aqui é a que tem mais, que engloba 9 estados nessa região. Partindo para a próxima região, nós vamos falar da região Sudeste. A região Sudeste é a principal região responsável pela geração de riquezas econômicas do país. Como assim, professora? Quando a gente engloba Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que são os quatro estados dessa região, são esses estados que produzem, que gera a maior economia do país. Só ali? Não. Mas é porque lá são as grandes cidades. Tem mais empresas, tem mais tipos de serviço, então é que gera maior tipo de economia para o país. É a única? Não é, mas é a principal responsável por isso, ok? Ela engloba 4 estados, o Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Qual que é a capital de cada estado? Vitória, capital do Espírito Santo, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, e São Paulo, capital de São Paulo, ok? Nós temos o estado de São Paulo e nós temos a capital São Paulo, da mesma forma que nós temos o estado Rio de Janeiro e a capital Rio de Janeiro. Significa que lá só é Rio de Janeiro e só tem São Paulo? Não, em São Paulo nós temos Campinas, nós temos Osasco, outras cidades que está no estado de São Paulo. Temos que deixar isso claro, que São Paulo não é só uma cidade toda, não. Nós temos o estado de São Paulo e a capital de lá também é São Paulo, ok? Uma curiosidade para vocês. Por que essa região é a que gera mais riquezas econômicas do país? Porque lá tem outros tipos de serviços para você. Por isso que ela é a mais povoada, tem mais pessoas nessas regiões, e principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, mas principalmente em São Paulo, e o maior número de migrações. O que seria migrações? O pessoal sai daqui desses estados que não tem tanto tipo de emprego, tanta possibilidade, e vai lá pro estado de São Paulo, tá bem? Que eles acham que vai melhorar a vida, essas coisas assim. Próxima região, região Centro-Oeste. Tem uma das menores densidades demográficas do Brasil. Meu Deus, o que seria densidade demográfica, professora? Eu não faço ideia. Densidade demográfica é quantidade de pessoas, tá? Então, a nossa região Centro-Oeste, que é onde nós estamos, ó, o estado de Mato Grosso do Sul, e Viema vai estar mais ou menos por aqui, ó. É a que tem menor número de pessoas morando, tá? Outra curiosidade sobre essa região, ela é a segunda maior, ela perde só lá para a região do norte, que é Roraima, Acre, né? Ela é a segunda maior. E outra coisa, essa região é a única que não tem mar do lado dela, tá? Todas as outras regiões, em algum estado, passa o mar perto. Essa aqui é a única que não tem, tá bem? E como ela é constituída, essa região? Por 3 estados e o Distrito Federal. Então, nele tem o estado de Goiás, que é a capital Goiânia,
o estado de Mato Grosso com a capital de Cuiabá, o estado de Mato Grosso do Sul com a capital de Campo Grande e o Distrito Federal, que fica Brasília, que lá é onde tem todo as governantes, as coisas assim. Onde tem todos não, onde a maioria se encontra lá para reuniões, discutir leis, essas coisas assim, tá bem? E vamos para a última região, região Sul. Região Sul é a menor região do país. Nós temos a maior, que é a Norte, e a Sul é a menor dentre todas. Que compõe como? Com 3 estados. Estado do Paraná, com a capital de Curitiba, estado de Santa Catarina, com a capital de Florianópolis, e estado do Rio Grande do Sul, com a capital de Porto Alegre. Uma curiosidade sobre essa região. Por mais que ela seja pequenininha, ela é a segunda maior de mais densidade demográfica. Lembra que é a densidade demográfica? O número de pessoas que moram naquele local? Então, ela é a segunda maior. Ela só não ganha da região sudeste, que é São Paulo, Rio de Janeiro, que eu falei que é o maior número de pessoas que moram lá, né? Essa aqui é a segunda. Mesmo ela sendo pequenininha, ela é ainda a segunda maior de pessoas morando. Então, nós estudamos um pouco sobre os estados constituindo o nosso país Brasil, certo? Aqui nós temos todos os nossos estados com as suas siglas, né? Se nós olharmos aqui, nós conseguimos localizar o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Ó, vocês podem ver, ó, aqui, nesses aqui, essas regiões, sempre passa o mar. Já no nossa região aqui, ó, do Centro-Oeste, não tem mar. Desse lado aqui vai ter Paraguai, Bolívia, Equador, essas coisas assim. Não tem mar aqui nessa região, tá bem? E aqui, a professora dividiu por região para vocês conseguirem identificar melhor. Na região verde é a região norte, nesse aqui azul a região nordeste, nesse vermelho a região sudeste, no roxo região centro-oeste e no amarelo região sul. Então, o que nós conseguimos entender aqui? Um pouco de curiosidades. Essa aqui é a maior região, porém, esses dois são as menores, mas tem mais pessoas morando nessas aqui do que nessa e nessa, certo? Essa região aqui, por mais que tenha o mar, ela é a mais seca dentre todas, tá bem? Algumas curiosidades que vocês devem gravar, devem pensar um pouco, para vocês ir aprendendo com o tempo e adquirindo conhecimento, tá bem? Tudo jóia? Espero que tenha entendido e bom estudo. Se ficou alguma dúvida, volte o vídeo, veja novamente, deixa embaixo se for com dúvida que a professora responde, tá bem? Beijo, boa aula!